está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Leia os dois versos na íntegra, versos 20 e 21. E contextualizado na carta aos Filipenses. Sendo hoje dia da pátria, a gente gostaria de pensar na pátria celeste. Aqui por baixo não anda tão bem quanto lá, entende, né? E de outro lado, pensar sobre o céu nos faz ser melhores cidadãos aqui na terra. Também pensar sobre a nossa verdadeira pátria nos leva a ter uma mentalidade que aqui somos peregrinos. Somos forasteiros, e um forasteiro peregrino não está muito à vontade na pátria onde ele foi levado, senão na sua. E é assim o nosso caso. Nesse contexto, São Paulo falava para a igreja de Filipos. A ênfase para essa carta de Filipos é ênfase na felicidade, porque a carta é missionário, teor missionário. É uma carta que trata sobre missões. E você vê as repetidas vezes, quando é focado a alegria. Alegrai-vos no Senhor, alegrei-me, congratulo-me. Então, Paulo estava focalizando a felicidade apesar de ou das circunstâncias. As circunstâncias eram diversas e adversas. São Paulo mostrou um pouquinho do testemunho dele nessa carta, o quanto ele sofreu, mas também ele mostrou sua origem e a sua vocação como apóstolo, primeiramente chamado à salvação em Cristo, lá em Damasco, quando ia para Damasco, melhor dizendo, quando encontra Jesus. E essa carta tem um contexto numa cidade onde estava sendo desenvolvida uma obra missionária pelo próprio apóstolo, que era a cidade de Filipos, e foi lá que ele foi confrontado pelas autoridades e preso e até açoitado publicamente. Mas segundo relata nos Atos 16, foi lá que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, e foi lá que aconteceu a conversão do carcereiro, o chefe do cárcere. Então ele aceita Cristo. Ele recebe o Senhor Jesus naquela noite, pois houve um terremoto que soltou todo mundo lá. E então o carcereiro trêmulo procurou saber uma pergunta significativa: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E então foi respondido: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E sim, a casa dele se converteu também naquela noite. Houve uma festa, praticamente, um banquete de alegria. Nesse momento eles foram batizados também, e assim nasceu essa igreja. Paulo estava então agora escrevendo para essa igreja que estava passando muita tribulação, perseguição, mas ele encorajava na obra missionária, e ele mesmo mostrou o quanto esses irmãos estavam desprendendo esforço para com o trabalho missionário, a ponto de o ajudar por várias vezes no campo onde ele estava. E então, sendo Filipos uma cidade significativa, por ser colônia romana, uma cidade colônia era uma Roma em miniatura.
sabendo que estava sob o regime romano todo, né? E era uma Roma em miniatura, e os cristãos, ou melhor, os cidadãos de Filipos estavam arrolados na cidade de Roma. Então, Paulo lhes faz lembrar um privilégio glorioso. Irmãos, vocês são temporariamente aí nessa cidade, uma cidade importante, por ser colônia romana. Os vossos nomes estão arrolados lá em Roma, isso é importante, mas eu lhes faço saber algo mais importante e um privilégio maior. Os nomes de vocês estão arrolados nos céus. O capítulo 4 mostra isso sobre o livro da vida. E estando com o nome no livro da vida, no céu, ele lembrou também que quem está lá é nosso irmão mais velho, nosso Salvador, o Senhor Jesus, e que um dia, conforme prometeu, voltará para buscar os seus. Pois numa sala lá em Jerusalém, antes da sua partida, ele deixou isso bem claro: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, né, irmão Avelino? Na casa de meu pai há muitas moradas, esse é o texto dele, né? Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E no verso 6 foi declarado: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Paulo está lembrando, esse Jesus está lá, e um dia ele vem e disse: olha, então saiba que a nossa pátria verdadeira, ela está nos céus, e é de lá que nós aguardamos o Salvador, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o que é que vai acontecer quando ele se manifestar, quando ele voltar para buscar os seus? Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E lembre que o corpo de Jesus é glorioso. Estamos estudando o Apocalipse, estudamos todo o mês de agosto, e nós vimos na introdução, capítulo 1, o perfil que é dado de Jesus, como ele aparece metaforicamente dentro do livro de uma forma esplendorosa, mas é o real Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo apresentado de uma forma tão maravilhosa assim, e diz que nosso corpo será tal qual o corpo de Jesus. Ele transformará o nosso corpo de humilhação. Isso tem a ver com todos aqui, né? Tem a ver com todos aqui, por quê? Porque quem é que não tem problemas físicos ou de doença, alguma limitação, que já passou por uma situação assim? Então, você tem que lembrar uma coisa, que um dia Jesus Cristo vem, e isso vai desaparecer, eu estava lá na feira um dia, quando estávamos evangelizando na feira, através de uma barraquinha com literaturas, com várias coisas. Então eu deixava uma mensagem passando em som ambiente, era um toca-CD, e falando sobre o arrebatamento da igreja. Então mostrei assim: você que está doente, desenganado até pelos médicos. Então ia passando uma senhora e parou para saber o que ia sair em seguida aquilo, né? Então, quando viu que Jesus vai voltar e essas mazelas vão desaparecer, você vai ter um corpo glorificado, se você crê no Senhor Jesus. Aí ela pensou que era agora, que era para ser curada, aí foi embora depois. Mas na realidade, nós como crentes temos a certeza que nosso corpo será transformado, glorificado, não mais sujeito a desgastes, não mais sujeito às mazelas desta vida. Isso é altamente encorajador. Eu sempre gosto de lembrar, quando visitando lá em João Câmara, nos anos 80, João Câmara e Poço Branco. Aí fui até a casa de uma senhora que estava doente, não estava podendo ir para a igreja, e eu disse: irmã, eu vim aqui hoje para dizer à senhora porque é que a senhora está doente, né? Por que a senhora está doente? E eu queria mostrar na Bíblia. A senhora quer ouvir? Ah, pastor, eu quero sim.
Então eu li essa passagem, disse: olha por que a senhora está doente, sofrendo. É porque Jesus não voltou ainda, mas quando ele voltar, o nosso corpo será transformado e glorificado, não mais existirá essa situação. Ah, sim. Então, na realidade, isso acontecerá para todos os salvos, através do arrebatamento, porque os que já morreram, que estão nos seus túmulos, então os corpos irão ressuscitar e nós acompanharemos no arrebatamento. Lembra que quem é arrebatado não é os mortos, é os vivos. Os outros serão ressuscitados e voltarão para onde estavam, junto conosco. Iremos junto com eles, é claro. Então, aqui Paulo estava fazendo um alerta aos filipenses, encorajando. Isso é altamente encorajador. Vamos pensar aqui, por exemplo, quem vai para o sul, antigamente, né? Fulano vai embora para o sul. Não era o sul, mas eu chamava na forma de dizer, era o sul, não era Emanuel. Vai para o sul, Emanuel vai para o sul, né? Fulano vai para o sul. E chegava depois de muito tempo, né? Então era uma festa ao chegar. E quando alguém ia para o sul, como na forma de falar, se tinha alguém da família lá, era uma coisa, né? Quando não tinha, era outra. Nossa família foi para o estado de Minas Gerais no início dos anos 60, né? Eu criança, né? Menino gosta de... É bom demais viajar num pau de arara, já pensou? Um pau de arara, 7 dias com 7 noites, né? Estradas de barro na maioria. E é bom demais. Para menino é bom demais. Era a festa. E então, quando alguém vai para São Paulo, que tem alguém lá que já arranjou emprego, arranjou casa para morar, você vai mais tranquilo, né? Mas alguém que dá um salto no escuro, vou para o sul sem saber o que vai acontecer, é um pouco diferente, não é diferente? Claro que é. Agora, estou dizendo isso só para dizer, para a gente foi tranquilo, porque a gente estava já tudo organizado lá, e teve como chegar bem, e se acomodar bem, graças a Deus. Mas eu quero dizer isso para conscientizar de uma coisa: você vai fazer uma viagem longe, a mais longe que existe, mais importante também, ao ponto de deixar tudo aqui na terra, quando você partir. E você já sabe para onde vai? Você já sabe como será lá? Ou você vai dar um pulo no escuro? Ademar de Barros, o irmão Tota falou sobre ele ontem, né? Lá na Embalada Vermelha, Ademar de Barros, um livro, ele disse que ele é um livro preto dele. Eu tinha aquele livro, acho que eu tenho ele ali ainda. Li aquele livro. Ademar de Barros disse que a fé é um salto no escuro. Não é, viu? Não é. Ele é um filósofo, mas ele não é um salto no escuro. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, nós estamos não dando um salto no escuro quando partir dessa vida. Estamos indo em segurança. Porque nosso irmão mais velho foi na frente, ele mora lá, e ele disse: vou preparar lugar e voltarei e vos receberei. Amém? Isso não é encorajador? Jesus está lá preparando lugares e vem buscar os seus. Essa pátria ficará para trás. Preguei uma série aqui na igreja, no mundo, mas não do mundo, né? Que foi um tema do congresso dos jovens. Então, eu tive variações desse tema, de diversas formas aqui. Um deles foi como viver nesse mundo sem ser dele, né? Como viver nesse mundo sem ser dele. Então, nós somos forasteiros, somos peregrinos, e Jesus fez menção a esse fato na sua oração sacerdotal e dentro do Evangelho de João. Muito bem. Mas eu quero dizer que o céu é a nossa inspiração com relação ao lugar para onde vamos. Lá está Jesus, porque nosso foco principal é Jesus, e Ele está no céu.
está no céu. E aí no livro de Hebreus, capítulo número 11, o capítulo que foi lido, não é o versículo que foi lido, eu vou voltar um pouco para os versos 13 em diante. Assim diz: por isso também, Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé. Falando da galeria dos heróis da fé. Quando eu digo a galeria, não é do celular não, viu? Nem a galera do celular também não, nem a galeria do celular. A galeria é a fileira dos heróis da fé. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram o quê? Estrangeiros, e o que mais? E peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Até aqui. A pátria celestial, a inspiração para os heróis da fé, que deve ser também lembrado por todos nós, que aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar permanente. É o lugar temporário. Vivamos com o pé aqui e a mente lá. Hebreus 11, 13 a 16, respaldando o verso 20 de Filipenses 3, que é nossa verdadeira pátria, ela sim está ali. Em João 17, 15 e 16, Jesus disse: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Guarda-os, ó Pai, não peço que os tires do mundo, em João 17, mas que os guarde, os livre do mal. Estamos em um mundo sujeito a situações diversas e adversas, mas Deus nos guardará, Deus nos guiará, como foi cantado aqui, Ele guia os passos do homem. E somos então forasteiros, somos peregrinos. Quinta-feira passada, eu recomendei aos irmãos assistirem um filme evangélico do John Bunyan, baseado no livro dele, O Peregrino. Peregrino, ficando para trás e reclamando da vida, mas peregrino ia, lá era vacilante que ia atrás, reclamando. Vacilante, você não é vacilante. Então, eu recomendo você assistir o filme O Peregrino. O Peregrino. O livro do John Bunyan, O Peregrino, para você ter uma ideia, é o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, é O Peregrino. Então você entra no YouTube, Comev, C-O-M-E-V, Comev, e coloca filme O Peregrino. E você vai encontrar, procura a versão, tem várias versões, procura a antiga, ela foi tirada do VHS ainda, você percebe logo, a qualidade foi de VHS, né? Aí veja logo ele, depois você pega qualquer um outro, para jovem, para criança, mas comece com esse original, que você vai ver a diferença que faz. É 1 hora e 10 minutos, porque tem apresentação aí 1 hora e 10, mas ele é só 1 hora, mas com a apresentação aí vai mais 10 minutos, né? É um filme bem condensado. John Bunyan é autor também da Guerra Santa e vários outras, vamos dizer assim, metáforas da fé que ele usou. Eu li o livro a Guerra Santa para ensinar as crianças lá em Macaíba. Deu trabalho. Dá um trabalho tremendo ler a Guerra Santa para interpretar e apresentar para as crianças. Mas depois que você apresenta e que você faz isso, é maravilhoso, é bom demais, né? A Guerra Santa. Bem, mas nós somos, isso para dizer que nós somos
forasteiros e peregrinos aqui na terra. Irmãos, isso choca um pouco com a realidade do evangelho em nossa época, porque ser evangélico hoje é status para muitos, né? Você é um crente, então você é um cara poderoso, o que é ensinado aí é que você é cabeça, não cauda, você não é empregado, você é um empregador, você é um empresário, você não pode ser nem um trabalhador braçal, parece estar amaldiçoado se for. Gente, todo trabalho é honesto, é justo e é digno. Você pode servir a Deus em qualquer trabalho, qualquer profissão que você faz com seriedade e sendo justo diante de Deus. Eu falo isso com experiência, pelo que já passei na minha vida. Como é gostoso você fazer a coisa certa, mesmo sofrendo. Mas hoje, ser crente, para muitos é status, é alguém que é superior, arrogante, orgulhoso. Não, ser crente é ser humilde, ser crente é baixar a cabeça para Jesus e servir aos irmãos, servir uns aos outros, viver neste mundo sabendo que nós não estamos sós, os outros precisam da gente e vivemos em coletividade. Pois bem, mas estamos tratando aí, valorizando a nossa pátria, que nos faz ver essas coisas de uma forma diferente. Reprisando, somos forasteiros, somos peregrinos, não somos deste mundo. É que alguém quer ficar para sempre aqui, então você tem que reinar, tem que ser o rei. E, gente, o reino não é agora, não. O reino de Cristo ainda é futuro, aprendemos no Apocalipse. O milênio é futuro, vem o arrebatamento primeiro, depois vem a grande tribulação, aí finalmente vem o reino de 1000 anos, chegará o tempo. Agora, eu queria que você pensasse, né? Eu tenho estou com um problema que o relógio ali não está correto e eu estou com o celular em algum lugar por aqui. Está aqui, ok. Aqui é meu relógio, né? Relógio, pronto. Mas eu estou com esse outro também aqui, mas eu quero olhar na minha frente aqui, né? Ok, beleza. Para não deixar vocês aí passar do tempo, né? Relógio. O que significa isso? Nada. Vai significar assim. Vai. Eu queria perguntar para vocês agora, nossos internautas também, qualquer visitante aqui. Você sabe como ir ao céu, esse céu sobre o qual falamos, saindo de Santa Cruz? Vou lhe mostrar. Eu fiz um reel no Instagram. Como ir ao céu saindo de Santa Cruz. Sabe como é? É da mesma forma como saindo de qualquer outro lugar do mundo. É entrando no caminho que é Jesus. João 14:6. É se arrependendo dos pecados e abrindo o coração para Ele, reconhecendo que precisa do Salvador, porque és um pecador, e aí convidando-o para ser o Senhor na sua vida, limpar a tua alma, perdoar teus pecados e lhe preparar para o céu. O céu. Aníbal Pereira Reis foi padre 16 anos, eu o vi pessoalmente lá em Natal, quando ele veio a Rio Grande do Norte. Ele foi padre 16 anos, um padre, levava a sério o seu trabalho. E ele se converteu, ele levou a sério a sua conversão. Foi um pregador do Evangelho. E ele tinha interesse em pregar para todo mundo, ele viajou o Brasil inteiro dando testemunho. Ele foi a Roma pregar para o Papa. Foi fazer uma visita de pelo menos 20 minutos. Ele passou mais de 1 hora lá. O Papa não queria deixar ele sair. Demorou com ele, tinha perguntas a fazer a ele. E ele deu o seu testemunho com toda educação e gentileza e amor. Deu o seu depoimento, como foi que ele encontrou Jesus.
E então, na saída, quando despediu, o Papa veio até a porta com ele, levantou-se do seu trono, veio até a porta com ele, e com lágrimas nos olhos, disse: eu gostaria muito de ter a certeza que você tem, de ser assim, mas eu não posso. Irmãos, isso é um peso para se orar, não é verdade? Está se tratando do mundo espiritual, meus irmãos. Ele disse: eu não posso. Aníbal Pereira Reis, ele já, saudosa lembrança, mas deixou um legado muito importante. Você pode encontrar no YouTube também sobre esse personagem. Mas o céu, ele teve um acidente e ele ficou em coma 30 dias. Foi. E enquanto ele estava nesse estágio de entre a vida e a morte, tinha momento que ele tomava um impulso e começava a perceber as coisas e ficava dizendo em alta voz: o céu maravilhoso, onde Jesus está, eu vou morar com Ele, eu tenho certeza que pelo sangue da cruz Ele me lavou, eu recebi o céu. Enquanto muitos estão, ele estava na beira da morte, mas ele escapou e viveu muito ainda depois disso. Mas muitos estão à beira da morte, clamando do inferno, falando sobre o inimigo, porque a sua vida está do outro lado. Não queira se achar numa situação dessa. Tenha certeza que vais para o céu, saindo de Santa Cruz mesmo, ou de qualquer outro lugar. É só ter Ele como teu Salvador. Para ter certeza de ir ao céu, morar lá, tem que ter o nome alistado no livro da vida. Amém? Está lá em Filipenses, onde o livro que a gente leu. E eu vou ler o versículo qual é? Capítulo 4, verso número 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que aos auxilieis, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Amém? Então, Paulo estava mostrando, Clemente e demais cooperadores, citou aqui Síntique e Evódia, e disse que os nomes estavam no livro da vida. Então, para ir para o céu, tem que estar com o nome lá. E a gente viu a semana passada aqui em Apocalipse 21, 27, só vai para a cidade santa quem for lavado pelo sangue do Cordeiro, cujo nome está no livro da vida. Capítulo 20, versículo número 15 também mostra essa realidade. Meus irmãos, então, como ter certeza? Tem que ter o nome lá. Precisa ter o nome no livro da vida, tem que entrar no caminho, pois Jesus é o caminho, e entrar no caminho implica em uma decisão. Eu quero parar só um pouco aqui sobre essa decisão que a pessoa tem que tomar. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, diz que hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de salvação. Então, a salvação é no tempo presente. Depois, não tem como consegui-la. É antes da pessoa partir desta vida. 55:6 de Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Jesus chama dizendo o que, irmão Gerson Barbosa? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. No final da Bíblia está uma chamada, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Isso é o que, meus irmãos? Findando praticamente a Bíblia, é um apelo. Jesus já tinha dito: vinde, e aqui disse: venha. E o Espírito está falando, e lá no início diz o que, irmão Avelindo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele ficou impressionado com esse versículo.
Josué já tinha tomado uma decisão no Antigo Testamento, em fase, uma situação difícil na vida do povo de Deus. E ele disse: eu e a minha casa farei o quê? Já decidi, serviremos ao Senhor. E em 21:8 de Jeremias, a esse povo dirás: eis que põe diante de vós o quê? O caminho da vida e o caminho da morte. Em Deuteronômio 30:19, escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua semente ou descendência. Paulo em Romanos disse: com a tua boca, aqui uma necessidade, confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, serás salvo. Precisa confessar com a boca, precisa crer no coração, no Cristo ressuscitado, é o Senhor Jesus, lá de Filipos, Atos 16:30, 31, muito bem. Então, preparados para o céu? Já tem certeza? Se não, hoje é dia de salvação, amém? Hoje é dia de inscrições para a eternidade, o nome no livro da vida. O Senhor garante que se você crer, o seu nome estará lá. Caso contrário, ninguém garante. Amém? Nosso Deus e Pai, nós agradecemos porque Jesus é real, a Tua palavra é real, o Evangelho da vida eterna que nos apresenta o direito de ir ao céu pela fé, pela graça, por Tua misericórdia. Faz com que, Senhor, nesse dia da pátria, cada um esteja desafiado a ser melhores cidadãos da pátria, mas sobretudo do céu. Pai celestial, o Senhor tem abençoado muitos irmãos, muitas pessoas crentes, graças a Deus. Tem dado-lhe condições de vida, amém, glória a Deus por isso. Mas aqueles que estão numa situação de vida mais humilde, mais limitada, não estão desclassificados por Ti, não. O Senhor está com eles, o Senhor está usando, o Senhor está operando na vida de cada um. Mas todos saibam que o mais importante é ter o nome no livro da vida e certeza do céu. Ó Pai, obrigado por tudo. Fale aos corações, em nome de Jesus, o eterno Salvador. Caso alguém, falamos sobre decisão, caso alguém deseje decidir para Jesus Cristo hoje, é a oportunidade. Tens a vez. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu preciso da Tua graça. Eu quero Te convidar para que entres na minha vida e sejas o meu Salvador. Quem gostaria de tomar uma decisão assim, se você não é um crente ainda? Levante a sua mão como sinal de sua fé e nós somente oraremos por ti nesta noite. Fale conosco depois do culto e daremos boas-vindas a essa nova realidade de vida. Amém? Muito obrigado.